Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, que a paz de Jesus Cristo esteja com você e seus familiares. Por outro lado, é muito importante que nós sejamos veículos condutores dessa paz pelo mundo, para que ele se torne mais harmonioso e o bem se apresente como um antídoto contra o mal, o qual devemos repelir com todas as nossas forças do pensamento, porque é no pensamento onde tudo se origina. Bem, espero que o tema de hoje, que é a fé, mãe da esperança e da caridade, seja essencial para um bom entendimento de nossa necessidade de estarmos conectados a Deus, nosso Pai Celeste e Criador do Universo, porque sem Ele não somos ninguém. Sem Ele, somos como náufragos sobreviventes em um barco sem vela, à deriva na imensidão do oceano, sem saber onde estamos, sem saber a nossa localização e sem ter a mínima noção de espaço e tempo, estando completamente perdidos. E que a única visão que se estende ao nosso redor é o horizonte, onde somente se vê apenas o encontro do céu com as águas do mar, indicando uma completa e terrível solidão, como se a própria existência não tivesse vida. Pois bem, minha querida irmã, meu querido irmão, você que me assiste agora deve estar exatamente entendendo essa questão, que é verdadeiramente uma situação típica de quem não consegue ter intimidade com Deus e que em momentos de grande necessidade, nos quais essa intimidade poderia sobrelevar o ser, agindo como uma espécie de porto seguro, eis que, em tal momento, é como se surgisse um vácuo que passa a envolvê-lo. Situação em que a busca por um pensamento de equilíbrio para se obter um norte ou um rumo dá lugar a um vazio existencial. Por isto, pode-se dizer que ter fé é algo sublime. Fé é um sentimento que nos enche o peito de certezas e forças para o reconhecimento de nossas potencialidades que nos movem em direção aos nossos objetivos de vida. Fé é vida ativa, dinâmica, corajosa e destemida. Quem tem fé em Deus sabe o que quer e para onde ir. Mas, antes de continuar a falar sobre fé, faz-se importante destacar a diferença entre fé e crença. Elas são distintas entre si. Por um lado, enquanto a crença é a confiança ou a certeza em algo que passamos a acreditar por assimilação de informações trazidas por terceiros ou por ensinos dados pela família, pela escola, etc., ou ainda por observância de caracteres de verdade que nos são apresentados, como a própria certeza na existência de Deus. Por outro lado, a fé, por seu turno, é um sentimento. Assim, enquanto a crença chega de fora para dentro de nós, a fé, como sentimento, nasce dentro de nós. Esta é a grande diferença. Vamos dar alguns exemplos. No caso da crença, acreditamos na existência de Deus por ensinamentos vindos de nossos pais, familiares, escolas, etc. Ou também através de observações de caracteres de verdade que se nos apresentam no dia a dia. E neste caso específico, quando, por exemplo, olhamos para o universo e vemos galáxias, sistemas solares, planetas, etc., funcionando em perfeita organização, chega-nos a crença de que, diante de todas essas evidências de uma criação organizada e harmoniosa, vem a certeza de que quem produziu toda essa obra-prima, digna de toda a beleza, grandiosidade e inteligência, por razões óbvias, não foi o homem quem a produziu? Com toda certeza? Claro que não, não é verdade? Assim,
se não foi o homem o autor dessa obra suprema, a que poderíamos atribuir essa engenhosidade universal? Se não foi o homem, só podemos concluir que essa obra foi construída por uma inteligência suprema, absoluta, que foge a toda e qualquer consideração que possamos imaginar, que chamamos de Deus. Portanto, é nessa linha de pensamento que podemos atribuir uma conceituação de crença. Assim, poderemos concluir que acreditar na existência de Deus não significa ter fé em Deus, porque até Satanás sabe que Deus existe. Não é verdade? Porque ter fé é uma coisa distinta da mera atitude de acreditar. Já por seu turno, a fé sentida no íntimo de cada um tem o potencial de mudar a vida daqueles que a perseguem, concebem e a vivenciam dentro de si, porque ela anima e dá forças para se caminhar pela estrada da vida, cheia de percalços, dificuldades, barreiras, decepções, ilusões, frustrações e até sofrimentos, porque conhece a natureza deste mundo e principalmente sabe que somos espíritos milenares, que já vivenciamos inúmeras existências corporais. Sabe que a nossa carga espiritual tem muito a ver com nossas vivências passadas, conhece a lei de causa e efeito, seus fundamentos e, portanto, não tem a menor dúvida de que nada acontece por acaso, porque, como Deus, além de ser infinitamente amoroso e misericordioso, Ele também é justo e, portanto, o que passamos e vivenciamos, a causa também há de ser justa. E muito importante destacar é que quem tem fé sabe no que acredita. O apóstolo Paulo de Tarso foi um formidável exemplo para essa definição de fé, em razão do que ele disse quando estava em um momento de grande comunhão de pensamentos com Cristo. Disse ele: já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. Ora, isto é o que se pode chamar de fé sublimada, exaltada. Paulo de Tarso, como um homem do mundo, já não dava mais importância às coisas do homem natural, aquele que aprecia somente as situações, ou melhor, as satisfações terrenas, aos prazeres do mundo, etc. Paulo dava, sim, importância para as coisas da dimensão espiritual, porque ele antevia a outra dimensão da vida, além da presente, o que representa o verdadeiro valor da existência. Por outro lado, no cotidiano da vida, quem tem a fé verdadeira não pede a Deus algo e fica esperando, em desse esplêndido, que ele venha resolver. Quem tem a fé verdadeira, tem a fé ativa, pede a Deus, pede ajuda a Deus, e já começa a antever o caminho que deverá seguir em busca do objetivo a ser alcançado, dando vida ao dito popular que diz: faz a tua parte e eu te ajudarei. A fé verdadeira é vivenciada, ela é um sentimento. Com ela sentimos Deus agindo em nossas vidas, em nossas resoluções. Não é verdade? Pois bem, bem-aventurados são aqueles que têm essa fé. Por isso se diz também que fé é ver na mente, no presente, a realização de algo no futuro. Entretanto, para viver a fé em Cristo, é preciso se modelar, fazer a reforma íntima e passar a agir de conformidade com seus ensinamentos. E, basicamente, viver de conformidade com os ensinamentos do Cristo é, por disposição, o caminhar pela estrada do bem comum universal, em que os pensamentos, as palavras, as ações, os comportamentos do dia a dia da existência devem estar alinhados com a edificação da paz.
a harmonia e praticando-se sempre o amor ao próximo, o perdão, a indulgência, a tolerância e a fraternidade. O conjunto dessas virtudes criam uma comunhão com Deus e o Cristo, e quem age dessa forma sabe o que o espera no futuro. Ora, todos nós somos ainda muito imperfeitos, até porque vivemos num mundo de provas e expiações, mas quando decidimos vivenciar o Cristo em nós, mesmo com todas as nossas imperfeições, tomamos sempre boas resoluções. Por isso se diz que a fé é raciocinada, conforme nos ensinou Kardec, por se ter a clareza no conhecimento das leis de Deus e, particularmente, da lei de causa e efeito. Por outro lado, a verdadeira fé, como asseverou Allan Kardec, é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas não somente do ponto de vista filosófico, racional, intelectivo, mas sobretudo moral e de caráter espiritual, principalmente quando ocorrem os desprazeres na vida, aborrecimentos, as decepções, os imprevistos, inclusive quando as dificuldades ameaçam o conforto e o elenco de satisfações do indivíduo, e também quando a saúde passa a ser atingida, podendo advir aí sofrimento e incertezas. E, claro, neste ambiente de adversidades, a fé se mantém inalterada, mantém-se firme e inquebrantável, como a fé de Jó, que veio a passar por duras provações na vida, mas continuou firme, com fé em Deus. O homem de fé sabe que nada acontece por acaso. Se hoje está passando por situações desfavoráveis, adversas ou de sofrimento, reconhece na justiça de Deus o momento da expiação de provas pelo qual tem de passar e resignadamente se agarra na esperança e continua a viver de conformidade com os ensinamentos do Cristo, trabalhando na causa do bem comum universal e amando o próximo, na certeza da consolação futura, conforme disse Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Por isso se diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Assim, a fé, a esperança e a caridade é um conjunto de virtudes inseparável. Não devemos esquecer que a fé é inspiração divina e por isso eu disse lá atrás que a fé e crença são diferentes, porque enquanto crença vem de fora para dentro de nós, a fé, por sua vez, nasce dentro de nós, porque ela é uma inspiração divina. Quem tem fé, quem tem a fé verdadeira, caminha sempre na direção do bem. Porque é o resultado de que, quando o homem tem fé, ele busca sempre se transformar, mudando o seu íntimo, buscando a moral elevada, o que o impulsiona sempre para o caminho do bem maior. Finalmente, espero que este vídeo tenha sido interessante para você, e se assim foi, não se esqueça de comentar. Comentários são importantes para reflexões e esclarecimentos. Fique na paz de Jesus e que Deus lhe abençoe. Assim seja.